A terra sob os pés de Elias era árida, rachada pela seca. Cada passo firme e silencioso levantava uma poeira fina que grudava no suor de seu rosto. Ele não era um homem alto, mas sua presença preenchia o espaço como uma sombra alongada e ameaçadora. Seus olhos, cor de âmbar escuro, percorriam o chão, não como quem olha, mas como quem lê. Para Elias, o mundo era um livro aberto escrito em sinais invisíveis. Um galho quebrado na altura do joelho, uma pedra levemente deslocada, a marca quase imperceptível de uma sola de pé descalço. Ele era um capitão do mato, o melhor de toda a comarca. Seu nome era sussurrado com ódio nas senzalas e com respeito aliviado nas varandas das grandes casas grandes. Sua fama não era um acidente. Era uma construção meticulosa, erguida sobre uma infância de observação brutal. Ele havia crescido nas terras do coronel Argemiro, um homem de humor ácido e punho de ferro. Elias, um menino mestiço de olhos claros, não era bem aceito nem na casa grande, nem na senzala. Aprendeu cedo que sua única moeda de valor seria a utilidade. E então ele observou os escravizados aprenderem a ler o céu para prever a chuva, a floresta para encontrar comida, a terra para não se perderem. Ele absorveu esse conhecimento não para se libertar, mas para se tornar a própria cadeia. A primeira captura aconteceu aos 15 anos. Um jovem chamado Lucas, que tentara fugir para encontrar a amada vendida para outro engenho. Elias não o caçou com cães. Estes eram barulhentos e imprecisos. Ele o caçou com a mente. Pensou como Lucas. Traçou rotas possíveis. Lembrou-se de um comentário sobre um amigo em um quilombo distante. Encontrou-o em 3 dias, escondido numa caverna úmida, com os pés sangrando e os olhos cheios de um terror que se transformou em desespero mudo quando viu quem o encontrara. Elias não sentiu orgulho. Sentiu um poder novo e viciante. O poder de saber que ele, sozinho, era mais forte do que o desejo mais profundo de liberdade de outro homem. Anos se passaram, seu preço aumentou e com ele uma solidão profunda se instalou em seu peito. Ele era um instrumento temido e valorizado, mas nunca confiado. Os senhores de engenho o pagavam generosamente, mas a portas fechadas riam de sua sagacidade de animal. Os escravizados, é claro, o detestavam. Sua própria mãe, uma lavadeira alforriada, recusava-se a olhar em seus olhos. Você caça a sua própria carne? Elias, ela sussurrava antes de morrer. A frase ecoava em sua mente nas noites quentes. Um fantasma que ele tentava afogar em cachaça e no reconhecimento efêmero. A busca que definiria sua vida começou numa manhã abafada. O coronel Mendonça, obeso e brutal, enviara um mensageiro. 2 escravizados haviam fugido: Benício Ferreiro e Luísa Parteira. Fugiram levando consigo o filho pequeno, de 3 anos. O valor oferecido era obsceno, suficiente para Elias sumir e recomeçar a vida. O coronel deu-lhe um objeto, um pequeno patuá de pano cru. Encontre-os, o menino é meu herdeiro. A mãe era: bem, isso não importa. Tragam o menino de volta. Os outros, faça o que quiser. A revelação caiu como uma pedra. Ele não caçava escravizados. Caçava o filho ilegítimo de um senhor. Uma criança cujo sangue valia mais do que toda a força de trabalho dos pais. A trilha começou no brejal. Elias leu os sinais, pegadas profundas de um homem carregando um peso. O ritmo apressado de uma mulher. A marca minúscula de um pezinho descalço. Eles iam para o sertão. Um movimento inteligente. Ninguém fugia para a seca. Significava que tinha um destino. Um quilombo, talvez. Lendário. Escondido nas entranhas da caatinga. Os primeiros dias
foram de perseguição metódica. Elias viajava leve, conhecia os poços de água secretos, manteve-se uma sombra, sempre um dia atrás, estudando seus padrões. Admirou a inteligência de Benício em apagar trilhas, a sabedoria de Luísa em encontrar comida onde parecia não haver nada. Eles não estavam sobrevivendo, estavam vivendo, mesmo na fuga. Numa noite, sob um céu estrelado, Elias chegou a um acampamento abandonado. O fogo ainda exalava um frague fraco de calor. Os sinais contavam uma história íntima. A marca de um vaso, um pano como fralda, um cavalo de madeira, talhado toscamente. Elias pegou o brinquedo. A madeira estava lisa pelo uso. Ele sentiu um aperto no peito. Lembrou-se de um peão que jogou o cavalinho no chão. Sua missão era clara. Por que aquela dúvida? A perseguição tornou-se uma jornada paralela. Elias já não via apenas fugitivos. Via um pai que talhava brinquedos, uma mãe que cantarolava cantigas, uma família e ele era o lobo, o destruidor. Você caça a sua própria carne. O ápice foi no pé da Serra do Mulungu, lugar de pedras gigantescas e ventos uivantes. O quilombo lendário estaria ali. A trilha ficou mais difícil. Benício usava todas as artimanhas. Elias sentiu uma admiração genuína. Era como duelar com um mestre. Finalmente, após subir um penhasco, ele viu um vale oculto, protegido por paredões de pedra. Uma comunidade, roças, casas de barro, fumaças. Era real. O quilombo e a entrada, parados, estavam Benício, Luísa e o menino. Elias desceu, sua espingarda no ombro, não empunhada. Eles se encararam a 10 passos. Benício era imenso, seus músculos tensos, mas seus olhos não mostravam medo, apenas resignação e determinação. Luísa segurou o braço do marido, seu olhar perfurando Elias. Você veio buscar o menino, disse Benício. Sua voz calma. Vim buscar a propriedade do coronel, respondeu Elias, a frase soando oca. Ele não é propriedade, sussurrou Luísa. Ele é meu filho. É nosso filho. O menino enterrou o rosto no pescoço do pai. Benício deu um passo. Eu te ofereço minha vida. A dela também. Mas deixa o menino ficar. Eles vão cuidar dele. Ele será livre. Elias olhou para o vale, viu crianças correndo, livres, homens e mulheres trabalhando para si. Viu a liberdade, cheirando a fumaça e terra molhada. Aquela era a vida que sua mãe sonhara. A vida que ele passara a existência destruindo. Olhou para as mãos de Benício, que construíam e protegiam. Olhou para as suas, que apenas seguiam e algemavam. O poder pareceu uma doença. O silêncio se estendeu, pesado. O vento levou o cheiro do vale, cheiro doce de liberdade. Elias fechou os olhos. Ouviu o riso de uma criança. Lembrou do cavalinho de madeira. Quando abriu os olhos, a dureza derretera. Restava a fadiga de uma vida de erros. O quilombo, disse Elias. Voz rouca é fácil de encontrar. Benício e Luísa trocaram um olhar. Não, respondeu Benício. Só quem sabe o caminho verdadeiro chega aqui. Elias assentiu. Fez algo impensável. Virou-se de costas para a família, para o vale. Olhou para a trilha que ligava o santuário ao mundo da escravidão. Então, talvez eu tenha me perdido. Levei 3 dias. Quando olhei, o vale estava vazio. Ele se virou para o casal. Eles compreendiam o peso, mas o coronel, sussurrou Luísa. O coronel achará outro cão. Eu não encontrei sinal. Acredito que foram para o norte. Uma busca infrutífera. Sem outra palavra, Elias deu meia volta. Subiu a encosta. Seus passos pesados, seu coração leve, não carregava um prisioneiro. Não carregava a recompensa.
Carregava o pequeno cavalo de madeira em seu bolso. Caminhou não como um caçador que falhara, mas como um homem que, após uma vida perseguindo sombras, encontrara seu caminho. A trilha à frente estava apagada. Pela primeira vez, ele não tinha vontade de lê-la. O sol da tarde castigava as pedras da serra, mas Elias não sentia seu calor habitual. Um frio novo habitava seu peito, uma sensação estranha e vacilante, como o primeiro passo de um animal recém-nascido. Cada distância que punha entre si e o vale era um peso que se retirava de suas costas. Ele não seguia mais uma trilha específica. Caminhava em direção ao nada, ao tudo, a um lugar que não fosse aquele. Seus sentidos, outrora afinados para a caça, estavam embotados pelo turbilhão de sua própria revolução interior. Já não ouvia os sons da floresta como ameaças ou pistas, mas como ruídos. A noite caiu rápido no sertão. Elias acampou à base de um grande juazeiro, mas não acendeu fogo. O clarão das chamas poderia delatá-lo para qualquer outro capitão do mato que o coronel houvesse enviado em seu encalço. Pela primeira vez, ele era a presa. Sentado contra a árvore, encarou a escuridão. As vozes que sempre o assombraram, menos a de sua mãe, a dos homens que capturara, o riso dos senhores, agora ecoavam num coro ensurdecedor. Ele via seus olhos, o desespero mudo de Lucas, o primeiro, o ódio resignado de tantos outros. E, por fim, a surpresa cautelosa no olhar de Benício e Luísa. Tirou do bolso o cavalinho de madeira. Na penumbra, contornou seus sulcos toscos com o polegar. Aquilo não era um troféu, era um perdão, um lembrete do que ele escolhera não destruir. Um frêmito percorreu seu corpo, e ele não soube dizer se era de medo ou de alívio. Amanheceu. A fome apertava seu estômago, mas a ideia de caçar, de matar um animal, pareceu-lhe repugnante. Comeu algumas umbus verdes que encontrou, a acidez fazendo-o franzir a face. Seu plano era inexistente. Não podia voltar para o coronel Mendonça. A mentira seria descoberta assim que outro capitão do mato fosse enviado e retornasse de mãos vazias. Sua única opção era desaparecer, tornar-se uma lenda fracassada, um nome sussurrado com desdém. A ideia, em vez de aterrorizá-lo, trouxe-lhe um sussurro de paz. Caminhou o dia todo, orientado pelo sol, sem destino. No terceiro dia, avistou fumaça. Era uma pequena roça, não um engenho. Uma casa de taipa simples, um homem de costas consertando uma cerca. Aproximou-se com cautela, as mãos visíveis, longe da espingarda. O homem se virou. Era velho, o rosto sulcado como a terra que cultivava, mas seus olhos eram claros e desconfiados. "Boa tarde, seu moço?" Perdido, perguntou, erguendo o facão não como ameaça, mas como ferramenta. Algo assim respondeu Elias, a voz ainda rouca pelo desuso e pela poeira. "Ando caminhando, preciso de trabalho." O velho observou por um longo momento, da cabeça aos pés. Viu a espingarda, as roupas gastas, mas de boa fazenda, a postura. Viu o cansaço que ia além do físico. Trabalho aqui é roçar, plantar, colher. Trabalho de homem, não de caçador, disse. E havia um desafio em sua voz. Elias entendeu. Aquele homem sabia o que ele era, ou pelo menos o que ele parecia ser. A fama do capitão do mato percorria longas distâncias. "Estou cansado de caçar", disse Elias, e a simples declaração soou como a mais profunda verdade de sua vida. "Só quero uma enxada e um pedaço de chão para suar." O velho, seu Augusto, cuspiu no chão. "A comida é simples. O pagamento é o que a terra der. E o trabalho é honesto. Se servir, fica. Se não, segue seu caminho." Elias assentiu. Na manhã seguinte, ele estava no roçado,
a enxada pesada em suas mãos. Os calos que tinha eram de segurar armas, não cabos de ferramentas. Suas costas doíam de uma forma nova. Sua mente, acostumada a calcular perseguições, agora se esvaziava sob o sol, focada apenas no vai e vem do ferro na terra. Foi um aprendizado lento e doloroso. Aprendeu a plantar mandioca, a sentir a terra, a esperar a chuva. Seu Augusto falava pouco, observava muito. Elias nunca contou o seu passado, e o velho nunca perguntou. Aos poucos, os rumores de que um capitão do mato havia desertado foram se espalhando, mas ninguém associou o homem quieto e trabalhador de seu Augusto àquela figura temível. O cavalinho de madeira ficava em uma pequena prateleira em seu canto, na casa de taipa. Elias o olhava todas as noites antes de dormir. Não era um lembrete do que ele havia feito, mas do que ele havia escolhido não fazer. Era seu talismã de humanidade redescoberta. Certa tarde, um viajante chegou à pequena propriedade. Trouxe notícias. O coronel Mendonça estava furioso. 2 capitães do mato haviam falhado em encontrar os fugitivos. Dizia-se que o famoso Elias, o rastreador, havia desaparecido no sertão, talvez morto, talvez tendo passado para o lado dos quilombolas. Seu Augusto, ao ouvir a história, lançou um olhar longo para Elias, que mantinha os olhos fixos no feijão que descascava. O viajante continuou. Havia uma recompensa. Agora, não só pelos fugitivos, mas por informações sobre o paradeiro de Elias. Dizem que ele traiu o seu próprio ofício, comentou o homem. Quando o viajante partiu, o silêncio se instalou. O velho se aproximou de Elias, que não ousou erguer a cabeça. Esse homem que procuravam, esse Elias, disse seu Augusto, ele fez bem em se perder. Às vezes, se perder é o único jeito de se encontrar. Elias finalmente olhou para ele, seus olhos âmbar cheios de uma emoção contida. E se ele for encontrado, sussurrou. O velho cuspiu no chão, seu gesto característico. Aqui não tem capitão do mato. Aqui tem um homem que se chama... Ele fez uma pausa, esperando... Elias entendeu. Era um batismo, um novo nome para um novo começo. Pensou no cavalo, na liberdade, no vale escondido. Davi, disse ele. O nome saindo de seus lábios como uma promessa. Era o nome de seu pai, um homem que nunca conhecera. Seu Augusto assentiu. Então, Davi, vamos ver se a mandioca já está pronta para colher. O passado é terra seca. O que importa é o fruto que a gente planta hoje. Elias, agora Davi, seguiu o velho para a roça. A espingarda, empoeirada, ficou encostada no canto da casa. Ele não precisava mais dela. Suas armas agora eram a enxada, a paciência e o silêncio. E pela primeira vez, desde que era um menino, ele não estava caçando. Estava apenas vivendo. O rastreador de almas havia, finalmente, encontrado a sua própria